A analogia de membrana incorporada por Prandtl é uma solução interessante que consta da teoria da elasticidade e que permite se fazer uma analogia com a solução de uma barra prismática submetida a momentos torsores através de uma equação diferencial de segunda ordem que governa a flecha elástica de uma membrana deformada. Então, considere um elemento de membrana qualquer, infinitesimal, submetido a um carregamento uniforme Q, onde o perímetro está restringido à translação e onde está submetido a uma tração perimetral uniforme, a membrana tem resistência à flexão desprezível e do equilíbrio de forças no eixo Z, na direção do eixo Z, se obtém essa equação diferencial apresentada aqui no canto superior direito, que governa a flecha elástica da membrana deformada. Observe que essa equação diferencial é análoga à equação diferencial da função de tensão de Prandtl proposta por Saint-Venant. Se as equações diferenciais são análogas, suas soluções são análogas. Basta que haja um ajuste de constância. Então, na analogia de membrana, a flecha Z equivale, na teoria de torção, à função de tensão de Prandtl. A pressão uniforme Q ela é análoga ao ângulo de torção. A tração S na membrana ela é análoga a 1 sobre 2G. As variações da flecha em x e em y, as taxas de variações da flecha em x e y são análogas às variações da função tensão de Prandtl em x e y. E o volume da membrana deformada é análogo à metade do momento torsor. Observe uma forma mais simples de explicar a solução por meio dessa seção retangular estreita ou delgada submetida a um momento de torsor numa das extremidades e onde a seção retangular está descrita aqui por B no seu comprimento, no seu lado maior, e H no seu lado menor. O eixo X é esse eixo vertical e o eixo Y é o eixo horizontal, sendo B bem maior do que H. Ora, se desejarmos obter as tensões de cisalhamento ao longo do eixo X, e o que nos interessa é a extremidade na ponta aqui do maior lado, é natural entender que se o ponto está se deslocando no eixo X, não há variação de Z em relação a em Y. Então, se a derivada parcial de segunda ordem da flecha em relação a y é nula, nós só ficamos com a derivada parcial da flecha em x, que é menos q sobre s. Então, se eu integrar duas vezes e aplicar as condições de contorno para x igual a mais h sobre 2 e menos h sobre 2, eu obtenho essa equação 31 aqui, que governa a flecha elástica da membrana. Bom, de acordo com a teoria, então, as componentes de tensão cisalhante em YZ e XZ, que são as duas componentes de tensão cisalhante do problema da torção pura, estão aí apresentadas na tela. E observe que uma delas é nula. Se eu agora quiser descobrir a tensão em relação ao eixo Y, seria o contrário. A variação da flecha em Y será menos Q sobre Z, porque a variação da flecha em Z em relação a X é nula, porque o ponto está se deslocando no eixo Y. Então, aplicando duas integrações, as condições de contorno agora em Y igual a mais ou menos D sobre 2, onde há uma restrição, deformação, porque Z é zero, a equação que eu encontro que governa a flecha elástica da membrana seria essa, a equação 33. Então, observe que se eu fizer as derivadas parciais em y em x, agora, para encontrar as componentes de tensão do problema da torção pura, eu encontro essas expressões aqui, 34, e uma delas é nula. Então, agora,
aplicando os pontos conhecidos, né, no retângulo submetido ao momento torsor, onde, por exemplo, x é igual a 0,1 ou 100 milímetros, y é igual a 0, eu tenho a metade do menor lado. Se x for 0 e y 6 milímetros, 0,06, então eu tenho aqui a metade do maior lado. E observe que, mais uma vez, o ponto de máxima resultante de cisalhamento se situa na metade do maior lado. E agora, novamente, nós aplicaremos para comprimentos do maior lado do retângulo da seção submetida ao momento torsor. Então, vamos variar de 200 a 400 milímetros. Observe a dispersão de resultados obtidas, né? Então, observe que para um comprimento de lado de 200 milímetros, eu obtive 31,25 megapascal de tensão cisalhante máxima. É menor do que o obtido anteriormente para a teoria da elipse. E para um comprimento de 400 milímetros, eu tenho aqui uma redução também da tensão da resultante de cisalhamento. Então, observe que, apesar de menor, o comportamento físico parece ser similar. De acordo com o professor William Alfred Nash, que lecionou por cerca de 10 anos na Universidade da Flórida, boa parte da vida acadêmica na Universidade de Massachusetts, foi consultor de grandes empresas como a General Electric e Lockheed International, foi consultor da Força Aérea e Marinha Americana, fez parte de um grupo de pesquisas que fazia estudos de engenharia reversa em submarinos apreendidos na costa da Noruega, no auge da Guerra Fria. O doutorado dele é de 1949. Ele teve uma vida bastante produtiva. Esse livro, inclusive, ele foi vendido mais de 1 milhão de exemplares em 8 idiomas. Foi editor-chefe e cofundador dessa revista, International Journal of Nonlinear Mechanics. Esse livro, Resistência dos Materiais, é de 1957, onde ele traz uma afirmação de que a máxima tensão de cisalhamento para o problema da torção em barras retangulares estreitas, a máxima resultante ocorre na metade do menor lado. E aqui não se pode falar em elementos finitos, que só surgiu em 1960 com Ray Clough. Nesse livro, ele faz uma analogia entre a torção e a flexão, onde ele apresenta o problema da torção substituindo a máxima tensão normal de flexão, que ocorre em perfis de dupla simetria submetidos à flexão simples, à máxima tensão de cisalhante. Então, de acordo com Nash, os resultados obtidos para comprimentos de lado do maior lado do retângulo, entre 200 e 400 milímetros, nós encontramos esses resultados. Observe que para L igual a 200 milímetros, a máxima tensão de cisalhamento, a resultante de cisalhamento, deu 62,5 megapascal, ligeiramente acima da obtida pela teoria de elipse. E para L igual a 400 milímetros, encontramos um valor próximo do que se obteve para a teoria da elipse. O segundo pesquisador que estudou o problema da torção de seções retangulares estreitas é Grigor Glinka, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica e Mecatrônica da Universidade de Waterloo, Canadá. É também um importante pesquisador que está na ativa, já deu consultoria para a ONU, inclusive, e ele afirma, em sua teoria, que a máxima tensão de cisalhamento do problema da torção pura é dada por essa equação 37, onde há divergências com relação a Nash, basicamente no momento polar de inércia, que aqui observa-se que a hipótese cinemática adotada por Glinka é diferente, haja vista que ele considera aqui a garganta efetiva da solda. A sua formulação nos traz os seguintes resultados. Observe que, segundo Glinka, a máxima tensão ou a máxima resultante de cisalhamento para o problema da torção pura é de cerca de 43,72 megapascal. Essa curva azul escura, ela é melhor, seus resultados são melhores do que os obtidos por Prandtl na sua analogia de membrana. Em seguida, iremos abordar
o que prescreve o método dos elementos finitos por meio do ANSYS e comparar com essas teorias que já apresentamos. Até lá!